É, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esteja assistindo. Eu vou apresentar os resultados do trabalho um do sistema de distribuídos, né? É, eu vou começar pelo layout, eu vou mostrar os resultados, ao mesmo tempo que eu vou mostrando os logs aqui, que eu fiz um sistema de logs também para a gente ir acompanhando tudo que está acontecendo aqui e tudo que está acontecendo aqui. E aí, depois disso, eu vou passar pelo código em si e a arquitetura, como eu fiz todo esse sistema. Então, vamos iniciar aqui, e aqui a gente coloca o servidor, a matrícula. Vamos começar por string. Bom, aparentemente o servidor de string tá fora do ar. Então vamos continuar seguindo com os outros e verificar se eles estão em pé. Pronto, JSON tá em pé. Se a gente for ver aqui, basicamente aqui vai estar o log do que falhou, no caso da porta 80. Não conseguiu se conectar, porque caiu, né, o servidor de string. E aqui tem os logs dessa conexão da porta 81, que é o JSON. Então a gente tem a conexão estabelecida, a autenticação, e aí aqui a gente tem o dado que vem, né, a resposta do JSON e o nosso token. Então ele conseguiu acessar aqui, vamos passar por todas essas funções. Então, testando. Deu certo, veio o de origem, o eco em si e todos os outros parâmetros. Se a gente vier aqui, aqui vai estar discriminado todos os logs, né? A operação que teve, que foi eco, foi enviado uma operação e a resposta recebida foi essa. Então teve sucesso, a operação realizada com sucesso e o resultado em si, que são todos aqueles outros, todos esses parâmetros aqui. Seguindo, vamos pegar um cenário de erro aqui na soma, status erro. Se a gente vier aqui, vai estar aqui erro, que ele não conseguiu converter para um número. Ele passa aqui, a resposta é dada false. Números deve ser uma lista, basicamente. Por isso que aqui ele dá erro. Então se a gente vem aqui e colocar uma lista como está ali no exemplo, ele funciona. Ou seja, o que ele traz são os números processados, a soma, a média, o máximo e o mínimo. Se a gente vem aqui no log, a operação que foi feita foi a soma com esses parâmetros, a resposta deu sucesso, e no resultado vem todos esses parâmetros que são apresentados aqui na view. Seguindo, nós temos o timestamp, que são todos esses parâmetros que vêm. Se a gente vier aqui, também vão estar aqui todas as respostas que vêm. Dentro de resultados é o que aparece naquela view, que é tudo que está aqui. Status, tudo que vem aqui desses parâmetros é o que vem daqui. Se a gente vier aqui em status, na parte de resultados, status ativos, timestamp de consulta, operações processadas, sessão ativa, tempo ativo, tudo vai estar aqui discriminado. E por fim, nós temos o histórico, que aí ele traz todos no caso aqui são só seis, né? Aí aqui tem dizendo cinco de sucesso, um de erro, e aqui vem dizendo quais são eles. O de JSON tá ok, vamos dar o logout. E aí, se a gente vem aqui, ele vai estar desconectando e a resposta também, logout realizado com sucesso. A gente pode agora testar com o protobuf todos esses mesmos cenários. O protobuf também está de pé, então vamos fazer os mesmos testes. Testando. Observe aqui. Aqui funcionou, né? Se você vem aqui, ó, vai estar aqui a conexão com a porta 82. Aqui a resposta bruta, como vem. E aqui a resposta estruturada, depois que eu passo ele para o model que eu determinei. E aí aqui é a mesma coisa para a operação. Aqui ele está fazendo a operação de eco, aqui é a resposta bruta que vem. E aqui já é a resposta estruturada, que é o que é apresentado aqui. E aí todos vão seguir o mesmo conceito. Por exemplo, se aqui eu der status erros, não veio nada. Aqui é a resposta bruta, dizendo que houve erro na execução. E aqui, a resposta estruturada dizendo que deu erro, como a gente está vendo aqui. Se a gente colocar um número, sequência de números como determinado, vai vir aqueles mesmos parâmetros. Se a gente vem aqui, teremos a resposta bruta e depois a resposta estruturada. E aí o mesmo vale para todos. Então aqui a gente tem o timestamp, o status e o histórico. Só tem um problema que eu encontrei aqui, mas que toda vez que eu chamo o histórico, ele está trazendo esses aqui, ó. Ou seja, eu não sei dizer o que é. Tipo, é literalmente o que vem do servidor. Então, não é um problema da minha parte em si. E basicamente é isso. A gente tem um logout também.
Só não vou conseguir testar a string, deixa eu ver se voltou. É, minha matrícula. Ainda não voltou, não tá de pé o da string. Mas basicamente é isso. Mostrando agora como é que eu desenvolvi. Para como foi que eu desenvolvi, eu vou apresentar aqui meio que a arquitetura que eu usei. É, bom, eu tentei deixar um pouco modular, mais modularizado. Então aqui a gente tem a parte das views, que basicamente é a tela de login, a tela de operação. Elas comunicam diretamente com o route comunica com elas. O route tem dentro dele o service, que é responsável por se comunicar com os clients, e os clients eles têm funções semelhantes, que é o de conectar, o de operação e o de desconectar. Então, tipo, o service que se comunica com eles, e os clientes, eles pegam os seus dados e fazem um passe. Então, eu botei um factory pass para algumas desses modelos aqui, ou é de autenticação, ou echo, soma, status ou history, que é o histórico lá. Ah, e tem um timestamp também, eu esqueci de colocar aqui. Mas basicamente essa é a estrutura aqui. Eu vou focar agora nessa parte aqui de cima, que é o tempo que resta e é a parte principal também. Então, vamos lá. A gente está no cliente string, basicamente a gente inicia ele aqui, aqui está o sistema de log, aqui é o setup do sistema de log. Vamos começar com conectar. Então, basicamente, eu tentei deixar uma estrutura genérica, no mais genérico possível, nos três. Então, basicamente, a gente tem aqui o conectar, onde a gente cria o socket, inicia a conexão. Então, a gente tenta fazer conexão aqui a partir do host, que é aquele que a gente coloca lá na tela de login, a porta. Se tiver conectado, se for se conectar, ele continua, senão ele dá um erro aqui. Depois que conectar, aí ele vai para autenticação. Então aqui tem a estrutura de autenticação. Ele manda nessa função que ele manda e recebe. Então ele envia e recebe. Basicamente a gente bota a mensagem, aquela string para bytes com o TF8. A gente envia e aí espera receber. Assim que recebe, a gente dá um decode nela. Pega os dados, depois desse decode. E aí depois desse decode é que a gente faz um passe, basicamente. A gente pega, faz um passe. Esse passe, o que é que a gente faz? A gente verifica qual é o status dele. Então a gente pega o status e a gente meio que separa. O que é que eu tô fazendo? Eu tô separando nessas barras em pé, que eu esqueci o nome. Eu tô pegando cada um deles e colocando em um dictionary. Então, tipo, eu tô fazendo um par-chave e valor. Então fica um par-chave valor, par-chave valor. Basicamente isso. Então, ele devolve aqui esse par-chave valor. E aí depois disso eu posso remover a resposta bruta, que a resposta bruta é basicamente como o dado veio. Então, como ela não é mais importante como eu fiz o passe, eu removo ela. Depois disso, vem para cá essa parte, como eu falei. A gente usa o factory, esse factory pass para transformar em algum desses modelos aqui. Então, a gente vem aqui no factory e a gente discrimina para ele que a gente está se tratando do cliente string. Então, aqui chegando aqui, ele basicamente vai ver qual desses aqui foi chamado. Então, ele pega a parte da operação. Ele verifica também qual o cliente. Se for string, ele vai chamar o from dict string. Se for o proto, ele vai chamar o de proto. Se for o JSON, ele vai chamar o dict normal. Então, só pra gente ver como é que tá, se a gente for aqui no módulo de autenticar, que é o primeiro que a gente viu agora, basicamente aqui tem um dict normal, que é quando ele vem em formato JSON, basicamente a gente repassa o dado para ficar nesse módulo aqui. E a gente tem o de string, que é o que a gente está agora olhando. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o dado, pega o dado do aluno, que é o nome e a matrícula, coloca aqui. Então a gente pega e coloca aqui. E transforma. Então a gente pegou o dado e transformou para esse daqui. Show? Voltando para cá pro cliente, para a gente terminar esse do cliente da string. Basicamente é essa a parte de conexão. Aí a gente tem a parte de operação. Então a operação, como é feita? A gente discrimina qual é a operação e aí depende do que vem daqui do, da tela. Então o que a gente aciona na tela bate no route, o route chama o service e o service decide para qual o cliente vai mandar e a operação em si. Então nesse caso aqui, a operação chega com os parâmetros passados. E basicamente a gente pega todos os parâmetros, coloca no formato que é para ser no de string, que é basicamente esse, né? Essa barra em pé, que eu esqueci o nome, e o passo-chave valor, e aí a gente manda do tipo operação, o token e os parâmetros. Vai seguir aquele mesmo processo que o autenticação, a gente vai enviar e receber. Lá no enviar e receber, ele vai transformar para byte, vai enviar, vai receber, vai decodificar, e depois ele vai fazer aquele passe de separar em um dictionary, ou a resposta bruta, e depois transformar para o seu respectivo model, que pode ser algum desses aqui, quando ele passar pelo factory pass. E a gente tem um desconectar que funciona basicamente da mesma forma. Então a gente é,
manda o logout aqui para ele, que é o tipo a operação logout. É, aqui tem a operação discriminada. E ele manda se der sucesso. É, que é o logout. Se funcionar, funcionando, funcionando, ele fecha o socket, fecha tudo e dá logout. Certo? Basicamente é isso que tem no, no string, e a gente vai perceber aqui que os três se conversam muito, eles têm basicamente essas três funções. Então vamos começar aqui com o JSON acelerando para não passar do tempo, né? Então aqui basicamente a gente tem os logs lá também. Então a gente vai aqui para a parte de conexão, que é a mesma, segue a mesma lógica do de string. Então a gente recebe a matrícula, o host e a gente passa aqui para ele. A gente cria o socket igualmente como no outro. A gente faz a conexão com o host que é passado e a porta. Se a conexão for bem sucedida, a gente cria a nossa mensagem, que no caso é do tipo autenticar a matrícula e o timestamp, e envia e recebe. Aí aqui é legal de ver também, que é a mesma coisa. Aqui, o envia e recebe daqui é muito parecido com o do string, né? Então, basicamente, eu tô colocando aqui para JSON, tô dando um encode UTF-8, tô enviando, tô esperando receber, recebo o dado, faço um load para transformar para JSON, e aqui aí volta para aquela parte tipada lá. Ou seja, a gente pegou aqui, a gente já tem a nossa mensagem recebida, decodificada para JSON. Então, basicamente, a gente só precisa chamar aqui o factory pass, que ele vai chamar essa última função, que é basicamente o fromDict, que é basicamente que ele pega o dictionary e faz esse pass, chave valor, colocando naqueles modules lá. E basicamente é isso que tem no conectar. Você percebe que é a mesma lógica, é o mesmo sentido, só muda algumas coisas por conta do formato que chega, né? E a mesma coisa no de operações, ó, você vai perceber que é o mesmo esquema, a gente recebe a operação e o parâmetro, a gente verifica, né, se tem um token para enviar, cria a mensagem de operação, assim como no de string, a única coisa que muda é o formato mesmo, e envia. Aí vai fazer esse mesmo processo que fez no autenticar. Ele, ele faz o encode, envia, faz o decode, carrega o JSON, envia pro factory pass, e o factory pass é responsável de transformar em algum desses models aqui. E o desconectar funciona da mesma forma. A gente cria a nossa mensagem de logout, envia e vai fazer o mesmo processo. Depois a gente fecha o socket, fecha tudo. E basicamente é isso. O do protobuf vai funcionar da mesma forma. A gente vai perceber aqui que o protobuf vai ser da mesma forma. Então, aqui antes de seguir com o cliente Protobuf, que é bem semelhante aos outros dois, vamos passar aqui logo pelo Proton para a gente ver as mensagens. Bom, basicamente tem a de autenticação, a de operação, a de logout, que ficam encapsuladas de requisição. Nós temos a de erro, a resposta OK, e nós temos a resposta em si que pega a resposta OK. Basicamente a nossa resposta ela é dada pelo tipo e por campus. Foi complicado na hora de fazer essa transição. Eu tinha deixado separadinho, todos separados, só que na hora de converter, não tava dando certo. Então o que é que eu fiz? Botei um map de string para string, que basicamente é um dictionary string, né? Que é um... E aí ele conseguiu mapear. Então eu deixei dessa forma e aí a gente vai ver como é que foi feito dessa forma aqui. Então aqui a gente tem o protobuf, o cliente protobuf, vai seguir a mesma estratégia dos outros dois. Então a gente tem o conectar, que basicamente cria aqui o socket, ele faz a conexão com o host que vem lá da view, né? Se passou, ele vai autenticar, ou seja, ele cria uma requisição do tipo out, ele passa o ID do aluno, passa o timestamp, e aí ele vai autenticar. Ou seja, a requisição, ele basicamente serializa em string, transforma para bytes e envia. Basicamente é isso, a gente recebe o que vem, a forma de receber aqui é basicamente pegando o tamanho da resposta e recebendo. Depois que termina, a gente tem a resposta bruta. E aí a gente pega essa resposta bruta e faz o passe da resposta. Ou seja, a gente pega a resposta, faz o passe aqui da resposta bruta com a resposta, que vai dar o tipo e um monte de campo, chave e valor. E aí a gente só basta passar esse tipo é, chave e valor para cá. Então o proto de todos vão já estar adaptados para receber esses dados. Ou seja, se a gente vem aqui de novo no Authentication e a gente vinha aqui na parte do From Proton, que é responsável por pegar essas informações do protobuf e fazer eles se adequarem a esse modelo aqui.
Basicamente a gente pega, tira a resposta, o servidor, que é onde tem os campos. A gente pega o campo em si, transforma os dados do aluno, né? Porque o campo já é um dictionary, como que é aquele map lá. Ele já consegue converter, ele já consegue pegar o nome e a matrícula. É, a gente consegue pegar o token, o timestamp e as outras respostas que não vêm, a gente cria aqui. E aí a gente consegue criar um model completo a partir das respostas brutas que vem do protobuf. E aí o resto segue os mesmos requisitos aqui. Então, na operação, a gente passa a operação e os parâmetros. A gente verifica se o token e o socket ainda está ativo, né? Cria uma requisição do tipo operação, passa o token, operação e faz um update dos parâmetros. E, bom, ele envia e recebe, né? Vai seguir o mesmo coisa da autenticação. E o desconectar, que basicamente funciona da mesma forma. Então, basicamente foi isso. É, eu tentei aproveitar eu tentei fazer uma lógica onde os, os clientes não fossem diferentes, muito diferentes um do outro. É como se cada um estivesse implementando uma interface que tem essas três funções e elas só mudam mesmo para adaptar cada um à sua forma. Eu quis deixar esses módulos centralizados para justamente quando eu chegasse aqui nessa parte do route, não ter muita dificuldade. Ser os mesmos dados que chegam aqui vão ser esses dados aqui. Então, tipo, os dados que são renderizados aqui vão vir a partir desses aqui. E foi isso. Obrigado pela atenção.